Hoje eu vim para Potsdam, onde houve a conferência final da Segunda Guerra Mundial de Potsdam, entre as três potências. A União Soviética, sob o comando de Stalin, o Império Britânico, sob o comando de Churchill, e os Estados Unidos, sob o comando já de Truman, porque o Roosevelt já havia morrido. Então foi importante para mim, na era pós-Bolsonaro, vir aqui também. A rendição dos nazistas foi incondicional. Eles tentaram fazer acordos em separado com os americanos e tinham a ilusão de que os americanos iam se juntar a eles contra os soviéticos, que era a motivação, né, ideológica do nazismo, o anticomunismo. Mas, como o Churchill dependia muito, precisava muito da ajuda da União Soviética, porque a Inglaterra quase foi ocupada por tropas nazistas, esteve por um triz, e Londres todos os dias era bombardeada. Londres foi muito destruída pela aviação nazista. E o que salvou a Inglaterra foi que o Hitler traiçoeiramente invadiu a União Soviética, apesar do pacto de não agressão. Então, o Churchill precisava exatamente dos russos, porque os nazistas desistiram de ocupar a Inglaterra, porque o trabalho que os russos estavam dando era muito grande. Então, esse encontro dessas três potências é que venceram os nazistas, e os russos já tinham entrado em acordo. Não vai haver anistia, né, como nós dizemos hoje. Era rendição incondicional. Eu estava falando com meu genro que eu fiquei impressionado porque esse palácio aqui, que era do príncipe herdeiro do Kaiser, é modesto. O fato do palácio ser modesto era porque os aliados, eles não encontraram nenhum prédio grande o suficiente para abrigar as comitivas das três potências. Isso significa o quê? Isso significa que Berlim foi tão destruída que não sobrou nenhum lugar grande suficiente para abrigar as três comitivas das três potências. Então sobrou esse palácio nos arredores de Berlim, mas não é lá essas coisas. Eu achei pequeno, o que revela o grau de destruição, não? O nazismo causou isso. Berlim foi muito destruída, tão destruída que não sobrou espaço para os vencedores se reunirem. Não havia lugar. E aqui está fora da cidade, porque a própria Potsdam também foi muito bombardeada. E esse lugar, por acaso, não é que ele não foi bombardeado, ele foi, mas não tanto. Ainda estava quase que intacto. É isso. O fascismo, uma das características dele, é isso, é a destruição, o culto da morte, né? E não é apenas um culto abstrato. Quem busca a morte, ela encontra. Essa casinha do fundo revela aquele tipo de cobertura que era comum nessa época histórica da Europa medieval em diante. E esse palácio aqui, ele é construído rememorando essa época, essa arquitetura germânica, mas ele está adaptado porque ele é feito já com tijolo e cimento. Mas a arquitetura medieval era feita com vigas de madeira, e entre uma viga e outra era preenchido com estuque, que era um tipo de barro misturado com palha e talvez cal, parecido com a taipa, não? Mas só que era feito não era taipa de pilão. E os telhados não eram de telha, era como aquele que eu mostrei ali. Como esse palácio foi feito no começo do século XX, o arquiteto ele usa
essas tradições germânicas antigas como referência, né? Ali a gente tem, lembra uma torre de castelo, que é formato arredondado. O Olambra até tem mais movimento. Mas lembra a Olambra por causa do tipo de casas, não há cercas, por exemplo. Isso é Potsdam, uma rua. Ali são as casas dos moradores. Eu não sei exatamente o que aconteceu depois, mas olha só essa casa aqui. Eu não sei se essa casa, que tem cara de palácio, é uma família só hoje, né? Que hoje é a Alemanha unificada, então é o capitalismo. Mas eu estava falando com a minha filha, aqui no caminho, que eu estou lendo livros de autores russos, de historiadores russos atuais, e eles focam a história do cotidiano. Olha que bonito aqui, eu acho que são apartamentos. A história do cotidiano. Então, as pessoas que viveram antes da queda do muro, e já depois do muro, né, as memórias delas, o que elas falavam. Então, assim, claro que não era legal viver sem a liberdade e com os crimes do stalinismo. Mas, por outro lado, eu estava lembrando de um dos depoimentos que eu li, que era um operário. Agora, o que era ser operário na União Soviética, antes da dissolução, antes da queda do muro de Berlim? Ser operário significava também que ele era formado em letras, a mulher era, ou ele era de filosofia e a mulher em letras, nível superior, e eles eram operários de verdade. Ele trabalhava na caldeira, mas não trabalhava tanto quanto depois. Ele tinha tempo de folga para poder ter uma vida cultural riquíssima. Ele ia a teatro, ele lia livros, eles conheciam as obras clássicas da literatura russa. E era operário, trabalhava com a caldeireira de uma fábrica. Aí ele também fala como que era o salário. O salário de um operário era bem próximo do salário de um engenheiro. Então, diga-se o que quiser, mas na União Soviética não havia grandes desigualdades sociais. Então, o conceito de ser rico e ser pobre era muito estranho para aquela sociedade. Claro, havia os privilégios da nomenclatura, que eram os do Partido Comunista, né? Ninguém está negando essas coisas. Os problemas que havia na União Soviética. Mas o que veio depois, chamado de mundo livre, então assim, eles se ressentem muito porque a vida ficou muito cara, as condições de vida não melhoraram, elas pioraram em muitos dos aspectos, e a liberdade, assim, para o McDonald's abrir uma loja em Moscou e a vida deles viraria uma merda. Então, assim, eles falam do ponto de vista do cidadão comum, do cotidiano, que é o que me interessa pesquisar, né? O admirável mundo novo do capitalismo não trouxe uma melhoria de vida para o cidadão comum, para boa parte deles piorou. Então, o que adianta ter a liberdade sem ter condições de vida? Isso não significa que basta ter condições de vida melhores sem liberdade. Não, são dois extremos. Nós precisamos voltar a unificar essas duas coisas, a democracia com liberdade, mas também condições de vida mais dignas, onde operários pudessem ter aquele padrão de vida que havia na União Soviética.
operária, mas lia Tolstói, Dostoiévski, a boa literatura, e ganhava muito bem, muito perto do que um engenheiro ganhava. No fundo, eu vejo um bairro que eu suponho que era um bairro operário, um bairro da Alemanha comunista, mas elas são parecidas umas com as outras. É bem diferente do sistema capitalista, né, que é a competição para ver quem constrói um palacete maior que o outro, mas essa competição só se dá no topo, nos mais ricos. E assim, não é exatamente o que aconteceu lá na União Soviética, por exemplo, aqui na Alemanha comunista, porque eu estou bem na Alemanha comunista, então acho que ainda existe aquele aspecto de casa popular de boa qualidade. Aqui é um cemitério de Potsdam com as lápides. Meu Stefan, meu genro, ele disse que aqui é um cemitério de judeus. Entramos aqui, né? Betreibt noch eigene Gefahr. E... Por causa do cachorro, eu, hein? É um cemitério judaico. Agora, é muito estranho, porque eles... agora vamos ver se eu entendo. Não vai embora. não, anyway. Não acho que é uma sinagoga, mas tem a estrela de Davi ali em cima desse prédio. Talvez seja o lugar onde eles façam o velório, mas o velório judaico ortodoxo é bem complicado, porque tem muitas regras a serem cumpridas. Eu não sei se pessoas não judias podem participar. More there used to be outside. A colônia russa, como que ela era? Alemanha Oriental, Alemanha comunista. Essas pessoas vieram da Rússia. Então tem um cemitério judaico aqui do lado, está às minhas costas. Provavelmente, então, de judeus de origem russa, se eles estão aqui na colônia russa. E aqui do lado do cemitério judaico, há o cemitério ortodoxo, com aquelas cruzes típicas da igreja ortodoxa russa. São poucos túmulos, mas a colônia russa fica aqui. Ali tem uma casa com a bandeira da Ucrânia, né? É meio complicado, porque parte da população da Ucrânia fala russo como primeira língua. E uma outra parte, que é a maior parte da Ucrânia, que de Kiev por lá, eles falam ucraniano, mas também falam russo. Coisas complexas para um brasileiro entender. Parque do Povo de Potsdam é um bosque que no inverno as árvores estão todas folhas estão secas. Lembra o período no Nordeste da seca, né? Mas aqui é outra razão. Está bem úmido, não está seco não. É que está frio, então as árvores se defendem do frio perdendo as folhas. Parece tudo seca, mas chove ou neva. Depende do dia. Tudo vidro quebrado, gente. Eu observei aqui, a quadra do basquete ali, ela é um tapete. É por isso que eu achei estranho que estava torto, né? É porque é um tapete que foi estendido em cima da grama. Aqui no Parque do Povo, eu estou vendo blocos, prédios de apartamentos
bem modernos. Isso eu gosto. Ah, é por isso que eu sabia. Aqui é o Parque do Povo. E adivinha quem tá aí? É o Lenin. Ele mesmo em pessoa. Está. Ah, porque era o Aqui a gente tá em frente parte da... à cabeça do Lenin. Claro, sabe por que Lenin tá aqui, gente? Eu já explico. O Lenin está aqui porque aqui era a Alemanha comunista. Diz a lenda urbana que a Europa comunista, quando caiu o Muro de Berlim e quando a União Soviética se dissolveu, que tudo que era lugar, eles derrubaram todas as estátuas de Lenin, de Marx e de Engels. Não é verdade. Pelo menos aqui eu posso garantir. Olha o Lenin aqui. Ele permaneceu. No, I'm not sure. Então pergunta pra alguém aqui. Nächste Haltestelle Campus Fachhochschule. É o tipo de coisa que eu... O tipo de apartamento que eu suponho que tem assim da Alemanha Oriental. Não sei se foi, né? Porque tá novinho. Pode ter sido. Não tem como fugir disso.